Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e antes de eu mostrar as diversas publicações que basicamente vão se resumir a quadrinhos italianos Bonelli da Mitos Editora, quero convidá-los a conhecer o nosso Apoia-se, o link está na descrição desse vídeo. Temos recompensas bem legais, entraram 2 apoiadores novos recentemente, temos também sorteios, participação em lives, vídeos antecipados, além disso 2 grupos de promoções, tanto no Telegram como no WhatsApp, e os participantes concorrem a sorteios mensais. Por fim, se você for fazer suas comprinhas, façam aqui pelos links do Central HQs, pois é de grande ajuda, beleza? Entre o final e o início do ano eu costumo organizar a minha coleção e é a oportunidade que eu tenho de olhar quais numerações estão faltando em determinadas séries. É aquela oportunidade de eu fazer as anotações e correr atrás dessas publicações. Eu entrei no site da Mitos Editora, que estava com ótimos descontos, e comprei várias publicações que me faltavam. E eu já vou iniciar aqui então, galera, com Os Grandes Enigmas de Marte Mistério Detetive do Impossível, volume 34, No Teto do Mundo. Publicação no formato italiano, material com capa cartonada e papel offset preto e branco. E como vocês bem sabem, a série do Marte Mistério agora será publicada aqui no Brasil pela Editora 85, que fez um anúncio na rodada de lives do Fora do Plástico. Inclusive as edições elas vão ser bem volumosas, 4, 5 histórias por encadernado, começando lá no original italiano desde a edição número 1. Alfredo Castelli, que é o criador do personagem. Então nós vamos ter 2 pré-vendas em junho ou julho agora de 2025 com a nova casa de Marte Mistério aqui no Brasil. Eu particularmente gosto bastante das histórias do personagem. Agora vamos com o Investigador de Pesadelos. Várias edições, galera. Eu vou pegar aqui a nova série do personagem. Eu vi que me faltava a edição número 19, que é Proibido para Menores, a edição número 28 da nova série, A Última Canção de Ninar. Gostei bastante das capas aí dessa nova série do Dylan Dog. A edição número 29, O Passo do Anjo, também com uma bela capa. E a edição número 31, O Terror, parece reproduzindo aqui as Torres Gêmeas, né? Olha só. Essas edições todas, galera, elas vão ter resenha dentro desse quadro aqui do canal, na parte de breves resenhas nos próximos domingos, beleza? Pela série clássica do Dylan Dog, né, nós temos aqui 2 edições que me faltavam, no caso a 40, que é Dr. Terror, olha só, e a edição número 42, História de um Pobre Diabo. Tô fechando aí as séries do Dylan Dog com essas edições que me faltavam. Com a Júlia, as aventuras de uma criminóloga. Vou pegar aqui as edições da nova série da personagem, a número 17, Mirna, a Rendição. Olha só. Temos também a edição número 19, O Vale dos Drones. Eu adoro as histórias da Júlia. E a edição número 25, O Comissário Grant. Olha só. Galera, se você curte investigação criminal, algumas reviravoltas muito bem feitas pelo Giancarlo Berardi, eu indico demais essa publicação da Júlia, que podia muito bem ser uma série de TV. E com a série clássica também, nós temos aqui várias edições. Deixa eu pegar... aqui, vamos lá. Edição número 30, que vai trazer o arco no mundo das bonecas. Olha só. Tá demorando para dar o foco aqui. A edição número 31, que é Morte Anunciada. Edição número 32, O Homem Sombra. Todas as edições no formato original italiano, capa cartonada com papel offset preto e branco, tá? Evasão Mortal. Gostei da capa da edição aqui. O 34, que é O Preço da Liberdade. E a edição número 35, Rota de Colisão. Faltavam vários números aí da Julia Cannon, então oportunidade que eu tive, né, para fechar essas coleções. Com o Tex, né, o nosso querido Ranger, tenho várias edições aqui,
Começando pela série mensal do personagem, que traz histórias inéditas. Esse daqui é a 641/6, Sierra Nevada. A 643/8, No Calor do Deserto. E uma mais recente, essa aqui foi enviada pela Mitos Editora, que é o 662/27, O Mistério do Monte Rainier. Olha só. E também uma edição mais recente, que foi enviada pela Mitos, que é o Tex Anual número 25. São 292 páginas inéditas. Material aí em preto e branco também. As outras séries que eu precisei completar, tenho aqui Dragoneiro, O Caçador de Dragões, edição número 24, O Ninho do Draugen, isso. Sempre com as melhores capas. Eu acho que as edições do Dragoneiro realmente traz as melhores artes de capa das séries Bonelli. Zagor, nova série, edição número 11, Zumbis em Darkwood. Lembrando que o Zagor, ele vai ter 2 casas agora no Brasil. Saiu também da Mitos Editora. Nós vamos ter o Tex colorido pela Saikan. Olha só. São aí mais volumosas. Eu gosto dessa nova série do Espírito da Machadinha. E finalizando, nós temos a melhor coleção que você pode encontrar atualmente saindo no Brasil, que é a coleção Ken Parker de Ivo Milazzo e Giancarlo Berardi. Volume 25, trazendo as histórias Sangue Vermelho e Histórias de Soldados. Chegamos, galera, né, à metade desta coleção, então faltam mais 25 volumes, realmente um trabalho primoroso que eu venho resenhando com frequência aqui no canal. Bom, esta é a parte de aquisições e agora nós vamos às breves resenhas. Começando com o fanzine, Caricatosini apresenta Ação à la carte, edição número 10, puxando a Capivara, do Sérgio Oliveira, inclusive deu o autógrafo dele, edição que eu recebi, galera, lá na CCXP de 2024. O Sérgio me encontrou lá e ofereceu essa edição. Eu falei, pode me dar que eu vou estar apresentando ela no canal. Aqui a gente vai falar sobre todos os tipos de quadrinhos, desde os fanzines, as edições mais simples, aquelas mais luxuosas. O negócio é apresentar todo tipo de materiais para vocês. É uma edição que conta aqui com capa cartonada, né? E um papel de boa gramatura, tá? É um offset mais grosso, edição colorida. Nessa história nós vamos ser apresentados ao Bororé, que é um mestiço, filho de uma índia tupi-guarani e um pai milionário. Até os 18 anos ele foi criado pela mãe, mas depois ele vai assumir essas empresas, essa herança do pai. E ele vai tentar equilibrar a sua vida como um nativo indígena e também, né, lidando com as modernidades, a situação da vida urbana, com os negócios. E aqui nessa história nós vamos ter uma ambientação na cidade de São Paulo, olha só. E aqui eles encontram um índio que foi encontrado na margem de um rio. Ele está um pouco fora de si, o que deve ter acontecido na edição anterior. E aí ele acaba sendo preso. Mas ele não é um índio qualquer. E ele vai reagir às ações dos seus captores. É uma história bem curtinha, tem essa pegada mais fanzineira. Obviamente tem aqui, né, tem um entre-quadros diferente nas paginações do que a gente está acostumado. Mas um trabalho legal, bem feitinho aqui pelo Sérgio Oliveira. Eu vou deixar o link dessa publicação para quem quiser eventualmente colaborar aí com esse projeto, né? Ação à la carte aí do Sérgio Oliveira. Agora nós vamos com o quadrinho italiano Bonelli, para variar, né, galera? E eu tenho em mãos aqui uma publicação que eu adorei,
que é o Nick Rader Divisão de Homicídios Volume 2. Eu já fiz uma resenha específica do Volume 1, adorei o material, são grandes histórias do personagem que infelizmente nunca engrenou muito aqui no Brasil, mas com a Editora 85, que já vem fazendo um trabalho sensacional com várias publicações italianas, eu boto fé numa maior regularidade das histórias do personagem. A primeira das histórias, que inclusive é a melhor desse encadernado, eu adorei, eu daria uma nota entre 9 e 9,5, para vocês terem uma ideia. É escrita pelo Michele Meda, com desenhos do Eugenio Fiorentini e Giuseppe Sgattoni. Nessa trama, o Nick Rader, ele acaba se deparando com uma investigação onde uma mulher, ela foi brutalmente assassinada. E isso mexe muito com ele por conta do passado que ele teve servindo ao exército dos Estados Unidos lá no Vietnã. Mas não diretamente no fronte, mas sim como um policial dentro do exército. Ele foi muito novo, com 19 anos, colaborar com uma série de homicídios muito semelhante ao que ele presenciou no tempo presente. Então ele vai narrar essa história do passado, mostrando toda a investigação, o parceiro que acabou, entre aspas, adotando ele ali, ensinando bastante de como ele deveria proceder, para descobrir quem era o homicida, quem causou todas essas mortes, o que gerava uma grande revolta da população lá no Vietnã. Os Estados Unidos já não era bem quisto no local, e ainda com uma série de assassinatos, e tudo leva a crer que é um membro do próprio exército americano. A história, galera, ela é muito bem feita, o Michele Meda vai colocando pistas ali que vai levando o leitor para um lado, ora para o outro, e você vai tendo suspeitos, né, que realmente podem ter cometido esse crime. Não é uma coisa meio tirada da cartola, sabe, aquele final que você nem esperava, não. É realmente muito bem feito. Depois a trama volta para o presente, e será que esse mesmo assassino lá do passado é aquele que vem cometendo agora novamente esses crimes? Pô, galera, que história realmente muito, muito boa. E aí nós vamos ter a segunda, que é Gêmeos de Sangue, do Luigi Mignaco, com desenhos do José Eduardo Caramuta, onde 3 marginais acabam sendo mortos por uma arma cortante, e o visual aqui lembra um pouquinho o personagem do Alan Moore, o V de Vingança, né? Ele usa aquele chapéu, uma capa, e ele tem aqui, ó, na ponta da sua bengala ali, uma lâmina. E ele começa uma série de assassinatos. O Nick Rader entra nessa investigação, tentando descobrir quem é esse assassino e as suas motivações. E aí nós vamos ter também uma história muito bem contada, gostei também, na minha opinião é a segunda melhor desse encadernado. Ele tem um vizinho um tanto estranho, o Nick Rader, e tudo leva a crer que pode ter sido ele. E aí nós vamos ter a história desse vizinho, o que aconteceu com ele no passado. O título já diz um pouquinho, né? Gêmeos de Sangue. Uma história muito bem feita, com uma reviravolta interessante ao final da história. Aí chegamos na terceira história, Vivo ou Morto, com texto do Alexandre Russo e desenhos do Gustavo Trigo. Durante o roubo de uma loja, o criminoso, que é chamado de Martin Craig, ele mata um homem. O dono dessa loja, vítima do roubo, reconhece, né, o Martin pelas fotos. Então a divisão de homicídios ali de Nova York, liderada pelo Nick Rader, parte em busca desse assassino. Começa ali as investigações, perseguições. O lance é que a cabeça desse bandido está a prêmio. E aí um caçador de recompensas, que é um detetive particular, também tem interesse na captura, seja vivo ou seja morto, né, em relação a esse criminoso. Acontece que existem outros envolvidos dentro dessa história que vão intervir, né, principalmente nos objetivos desse caçador de recompensa, que se vende muito fácil. É uma história também muito bem contada. Quem gosta aí de investigação policial, pistas, suspeitos, um thriller realmente bem caprichado, vai curtir
essa história que também é muito boa. Galera, esse encadernado aqui da Editora 85 tá muito caprichado. As tramas são envolventes, você fica curioso para saber o que vai acontecer no final da história. E aí chegamos na última, onde nós vamos ter aqui o Nick Raider a lá Chuck Norris, a lá Rambo, né? Dando um pau numa organização criminosa, que é a história Sem Saída, com texto do Giuseppe Fernandino e desenhos de Renato Polese. Um velho amigo do Nick Raider, que é o Tony Scottini, que tem origem italiana e também é da polícia, está investigando uma organização criminosa de tráfico internacional de moeda falsa. E o principal suspeito dele é o Aldous Stark, que é um homem muito rico, muito poderoso, influente. E o Tony acaba sendo assassinado muito próximo do encontro que ele teve ali com o Nick, que observa o amigo agonizando. Ele começa a seguir o suspeito, né? Quem seria essa pessoa que matou, né? Um policial, qual é o objetivo dela? E aí ele vai avançando nessa investigação e encontra quem seria realmente o responsável. Já no início a gente já descobre que o Aldous Stark é realmente o mandante desse crime, mas conseguir as provas necessárias para mantê-lo atrás das grades não é fácil. E aí que o Nick Raider, numa busca de vingança, né, o amigo dele acabou morrendo, ele sente, né, inclusive uma obrigação de solucionar esse caso. Ele acaba abordando um navio onde existe maquinários ali de moeda falsa para trazer as provas necessárias de que o Stark é realmente o mandante desse crime. Só que ele acaba sendo cercado nesse navio, então é uma história que se passa num ambiente fechado, em alto mar, que não tem para onde fugir e vai ter que lidar com uma horda de criminosos. E ele vai colocar várias armadilhas ali para poder superar, né, a desvantagem numérica. Uma grande história também, galera. Adorei essa quarta aqui, que traz também bons desenhos, todas são bem desenhadas. Olha só, é a mais violenta, sem dúvida, desse volume, cheio de ação, tiros, mortes, tudo muito bem feito, galera. Então fica a dica, galera, de Nick Raider, Divisão de Homicídios, que está no seu segundo volume. Eu torço por uma melhor periodicidade dessa série aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu daria uma nota 9 para esse segundo volume aqui, considerando todas as histórias. Então, basicamente, galera, é uma publicação que eu indico demais para vocês conhecerem. E para finalizar esse vídeo, não vai ser um quadrinho italiano, mas sim a publicação 145 do título do Batman, com roteiros de Chip Zdarsky e arte de Jorge Jimenez, que tem um trabalho artístico fantástico. Nós temos aí um arco de histórias que envolve o Zur, que é aquela personalidade deturpada do Homem-Morcego, que foi criada para protegê-lo, inclusive, né, de ataques mentais e assim por diante. Acontece que ele vem tomando o controle. E o Batman acabou sendo capturado junto ali do Coringa, eles estão numa cela, isso é mostrado nas histórias anteriores, né, esse conflito entre os dois personagens. E o Zur acabou criando, né, de forma tecnológica, bem avançada, diga-se de passagem, uma versão do Batman para combater o crime de Gotham City. E aí os aliados, né, seja Oráculo, Asa Noturna, Robin e assim por diante, olham aquilo com grande desconfiança, né? Eles acreditam que tem algo muito errado acontecendo e que aquele não seja exatamente o Bruce Wayne, que o Zur esteja por trás de tudo. E aí o Batman, que está preso, consegue fugir ali do seu cativeiro e vai iniciar, né, a sua vingança com a sua própria personalidade. É um arco de histórias que está sendo interessante, eu acho que o trabalho que o Chip Zdarsky vem fazendo aqui tá bacana, ao contrário de outros, onde ele, pelo amor de Deus, fez cagada atrás de cagada, mas normalmente os finais dele não são bons, então não tô com expectativas pro final desse arco de história, ainda que o desenvolvimento esteja realmente bem interessante e com a arte aí fenomenal do Jorge Jimenez. Bom, galera, o que vocês estão achando aí das histórias do Batman? Vocês também conhecem, acompanham essas séries italianas que eu mostrei aqui? Coloque aí nos comentários, não esqueça de dar o seu like, compartilhar os nossos vídeos. Um abraço para todos vocês e fui!